Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020 e sextamos hoje com o quadro da semana Fica a Dica, aonde estaremos tratando nessa série de estudos que começamos a semana passada, na sexta passada, que está tratando de personagens da Bíblia que são citados como filhos e na realidade são netos de outros personagens da Bíblia. Mas antes de irmos ao segundo personagem dessa série de estudos, roda a vinheta. Eu sou Alas Oliveira, a todos vocês a paz do Senhor Jesus. Fiquemos agora com o estudo sobre o personagem da Bíblia Jacó, ou Israel. E para começarmos, vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 13, versão Almeida, revista e corrigida, que é esta que eu irei fazer a leitura agora, diz o seguinte, Gênesis capítulo 28, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, ta darei a ti e à tua semente. Meus queridos e queridas, como percebemos na leitura Almeida Revista Corrigida, a mesma traz o relato escrito por Moisés, que é o escritor do livro do Gênesis, traz no relato do capítulo 28, a partir deste versículo que lemos, que é a narração ali da passagem que Jacó esteve naquela cidade que se chamava Luz, e depois que ele viu ao Senhor naquele sonho, naquela escada que tocava aos céus, no sonho, veio a se chamar Betel, né? Onde ele ali erigiu um altar, inclusive, ao Senhor. E a versão, como eu disse, Almeida Revista Corrigida, acabamos de ler que chama aqui Jacó, que mais à frente também se chamará Israel, de filho de Abraão. E a pergunta que eu faço agora neste instante, Jacó ou Israel, era filho ou neto do patriarca Abraão? Ele era, na realidade, neto de Abraão. Filho, sim, de Isaque. Isaque era o pai geneticamente de Jacó, né? Sabemos, inclusive, que Jacó era gênio de seu irmão Esaú, ambos filhos de Isaque, que foi o segundo filho de Abraão e o primeiro filho com Sara, né? Segundo filho de Abraão, porque o primeiro foi Ismael com Agar. Este aqui, apesar de ter sido o segundo filho de Abraão na história, na genética, foi o filho da promessa. E Jacó se originou dele, né? Filho de Jacó, de Isaac e Jacó. Então, Jacó era neto de Abraão. Se você se deparar com alguma versão desta, como por exemplo essa, e outras que eu irei citar aqui, você fique tranquilo em entender que, por alguns motivos, ao escrever a Bíblia com essas versões, os seus autores, os autores, né, os tradutores, melhor dizendo, destas versões, os tradutores, preferem usar na escrita Jacó como filho por alguns entendimentos. Só que vamos até considerá-los como válidos, mas geneticamente você não deve aceitar outra coisa, senão que Jacó, claramente, vamos ver na Bíblia do Velho e Novo Testamento, era neto de Abraão,
filho do filho de Abraão, que foi Isaque. Por exemplo, as versões Almeida Revista Atualizada vai dizer que vai citar esta passagem aqui, vai traduzir do hebraico para aqui, para a versão Almeida Revista Atualizada como Abraão, pai de Isaque. A Almeida Corrigida Fiel, a mesma coisa, Abraão como pai de Isaque. A NVI, Nova Versão Internacional, como Abraão, pai de Jacó. Eu falei Isaque, corrigindo aqui, é Jacó. Então, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Internacional, Nova Almeida Atualizada, King James Atualizada e a tradução brasileira, veja aí, eu peguei as principais traduções. Todas elas vão dizer que, vão citar, vão traduzir do hebraico para o português aqui, como Jacó sendo filho de Abraão, chamando Abraão de pai de Jacó. Então, nós vemos aqui que essas versões aqui, elas podemos até considerar são versões mais atualizadas, né? Procura trazer uma linguagem mais na tradução para o português do hebraico, que é a língua a língua hebraica. Traz do seu original para cá, eles procuram traduzir em uma linguagem mais clara. E aí vocês podem ficar se perguntando, gente, mas como essas traduções são mais atuais, voltadas a uma linguagem mais de hoje, que as pessoas podem compreender, se é uma tradução do original? E como que nessa tradução, ao invés de colocá-lo de fato como era Jacó, neto, coloca como filho de Abraão? Aí a gente pode entender que, apesar de ser traduções do original hebraico para o português, traduções modernas, mais atuais, mais no objetivo das pessoas entenderem o que a Bíblia diz, elas, podemos pensar assim, consideraram a importância de ser da descendência de Abraão, como era Jacó, seu neto. A Bíblia, ela pondera muito a questão dos descendentes de Abraão, né? Inclusive o próprio Jacó, pois a partir dele vem de fato o surgimento da nação de Israel, né? Então isso é muito importante pensar isso. Podemos entender então, dentre tantos entendimentos que vocês podem até saber ou ser sabedores, os tradutores, por mais que tenham nessas versões uma linguagem mais clara para as pessoas, preferiram também dar espaço à importância da descendência, ou seja, coloca Jacó como uma descendência filha, né, de Abraão, um descendente filho de Abraão, ou seja, claramente falando aqui, coloca Abraão como pai e Jacó como filho na questão da descendência, da genealogia, dando importância àqueles que vieram de Abraão. E nós sabemos que Abraão, inclusive, é considerado um pai na fé, mas aqui estamos restritamente a falar sobre a descendência, não no aspecto da fé. E no aspecto genealógico, de fato, Abraão é um pai. E os que vieram depois deles pode ser considerados filhos. Isso falamos aí no aspecto genealógico. Em descendência, Abraão, como veio antes, pode ser entendido como pai, e quem veio depois como filhos, pois este se originou de alguém maior, de alguém que os gerou, ou que permitiu que estes descendentes viessem, né? Então, a partir disso, a gente também pode entender por que a maioria das versões mais conhecidas que temos hoje preferem colocar o traduzido hebraico para a língua portuguesa, para o nosso idioma,
Jacó como filho de Abraão e colocando Abraão como pai. Mas há pelo menos duas versões que coloca claramente Jacó geneticamente como deve ser, neto de Abraão. Por exemplo, a conhecida versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e a NVT, que é a nova versão transformadora. Eu aqui até fiz questão de transcrever a parte importante do versículo 13. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, por exemplo, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaac, o seu pai. Ainda diz quem era Isaac, geneticamente o pai de Jacó, ou Israel, como queira. E o que me chamou a atenção, e que nos chama a atenção nesse estudo, é que a nova versão transformadora, apesar de demonstrar na sua... só no pronunciar já vemos que é algo que procura, é uma tradução do original hebraico, do original grego também, para o português, de uma forma que as pessoas entendam que as palavras, o que a Bíblia narra, a gente possa entender o que está sendo narrado na Bíblia. Mas é interessante que por mais que ela busque esse aproximar nosso com o entendimento do que no original hebraico está, ela coloca Jacó na posição que deve de fato estar geneticamente como neto de Abraão e Abraão como avô. Mas por que isto? Por mais que ela seja uma nova versão transformadora, uma versão também nova, próxima da sociedade, ela é uma tradução, ela traduz esta versão do hebraico no seu original. Muito diferente das outras versões que citamos, que coloca Jacó como filho. Traduz do hebraico para a língua portuguesa Jacó como filho, faz a tradução, melhor dizendo, né? Jacó como filho e Abraão como pai. Mas, só frisando aqui, se vocês se depararem com estas versões, não fiquem confundidos e entenda aquelas versões que preferiram traduzir como Jacó como filho e Abraão como pai, por questão da importância, da ponderância de Abraão como originador de todos esses descendentes seus, e aí ele se coloca de fato, a figura de Abraão é de fato como um pai, porque quando vamos ler o Gênesis, vamos aprender também que o próprio Deus deixa isso nítido, né? Que de Abraão a sua descendência seria incontável, como as estrelas do céu, a areia do mar, né? Então isso é muito interessante para nós entender aqui. Então a gente não pode achar, há aqui uma contradição de forma nenhuma, só viés de entendimento de como foi traduzido, e quem traduziu Jacó como filho busca trazer essa importância de descendência, esta filiação. É por isso que, inclusive, nós nos colocamos, por exemplo, hoje como filhos de Adão, porque ele foi o primeiro ser existente. Então não se confunda também com as versões que já colocar, de fato, dá o papel que Jacó deve ter geneticamente, que neto de Abraão e Abraão como seu avô. Então, para fecharmos aqui hoje esse Fica a Dica, em que estamos aqui firmando a real compreensão da Bíblia no aspecto genético de que, de fato, Jacó é neto de Abraão, filho de seu pai Isaac, Isaac foi filho de Abraão. Está aí a genealogia e a descendência sendo citada. Então, nós costumamos muito, inclusive, dizer, na linguagem popular, que sempre nós citamos nossos pais fizeram aquilo, foram importantes, né? Então precisa pensar também essas traduções que coloca Jacó como filho e Abraão como pai, nesse sentido. A gente costumeiramente usamos falar sempre assim, os nossos pais que morreram, se referindo
a parentes nossos que já passaram, avós, netos, colocando como pais porque vieram antes, né? E foi quem possibilitou nós chegarmos até aqui. Então a gente deve pensar também a Bíblia em vários momentos, não só como esse, nesse sentido. Sempre a Bíblia ponderando os escritores da própria Bíblia em si e as suas traduções, buscando também dar vazão a esta importância dos pais, dos patriarcas, né, da Bíblia. Abraão foi o primeiro patriarca da Bíblia. E o Jacó, o terceiro patriarca, né? O segundo foi o seu pai Isaac. Então, fechando aqui, Jacó, Israel, era descendente direto de Abraão. Direto, pois era neto. Não era um descendente lá longe. Então, daí nos vê a importância das traduções que nós conhecemos, na sua maioria, de colocá-lo como filho de Abraão. E nesse aspecto não está errado de forma alguma, não há contradição na Bíblia, a Bíblia não está mentindo. As traduções puderam sim colocar desta forma, entendeu? E então ele era um descendente direto, através de seu pai, que foi filho de Abraão, Isaac, né? Como eu já citei, o segundo filho de Abraão. Então, nós estamos vendo aqui, ainda um ponto importante a citar, então é o seguinte: quando Jacó ele é considerado filho de Abraão aqui, devemos considerar, volto a dizer, que ele foi uma pessoa gerada por esta descendência. Se alguém tinha alguma dúvida quanto a isso, está a dúvida esclarecida e já poderá estar munido da informação quando, por exemplo, se deparar com um texto deste e ser lido nesta tradução ou nas traduções citadas que eu citei aqui, por exemplo. São várias, a maioria cita, como eu li aqui na minha Bíblia, Abraão como pai de Jacó e Jacó como neto de Abraão. A todos vocês, muito obrigado por estar me acompanhando aqui no meu canal Bíblia em Foco, por sua atenção mais uma vez no quadro da semana Fica a Dica. Desejo a todos vocês um final de semana abençoado por Deus. Continue me acompanhando aqui no canal, os meus vídeos, nossos quadros. Após você assistir aqui o vídeo, não deixe de deixar o seu like, o seu gostei, o seu curtir. Se quiser acrescentar alguma informação, fique à vontade. Alguma dúvida, se você quiser tirar, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não esqueça também de nos ajudar a conseguir outros inscritos. Não importa qual seja a religião, o importante é levarmos a palavra de Deus até as pessoas. Então, eu peço que compartilhe vocês aí já inscritos este vídeo. Peço inscrição em favor do nosso canal para que nós possamos chegar a mais pessoas através desta câmera. Você que ainda não é inscrito, eu faço esse pedido encarecidamente, nos ajude. Ajude o reino de Deus aqui na terra através deste canal, que está sendo um canal do reino de Deus, um instrumento de Deus para levarmos a palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus a muitas pessoas. Que Deus da glória continue abençoando a todos vocês e até uma próxima oportunidade. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.